Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Estamos aqui mais um dia 30/10/2023, mais uma nova mensagem. Vou deixando a graça e a paz a todos vocês que vão ouvir essa mensagem. Irmão, nós estamos falando aqui sobre dízimo. E dízimo, ela vem trazendo muito assunto, muita passagem, porque quando fala em dízimo, tem que levar para a santidade, tem versículo que vai levar para a obediência, tem versículo que leva para a desobediência, aí fala de muitos assuntos, vai puxando outros assuntos, então é extenso, eu acho que vai dar aqui para mais de 20 pregações. Nós já postamos, eu acho que a 7ª pregação, né? Se eu não me engano, ontem eu botei a 7ª, foi a 8ª e vamos aí. E hoje é mais um dia, né? Vamos mais um dia aqui. A mensagem é extensa. Nós paramos ontem no fundamento, em 1 de Coríntios, né? No fundamento aqui, onde Paulo pôs o fundamento, que a gente não podemos sair do fundamento. Que cada um veja como constrói o prédio. Paulo disse que ele pôs o fundamento, mas vinha outro para edificar no lugar dele, sem sair da base do fundamento, sem sair do alicerce, em cima do alicerce, do que ele pregou, né? Então, quem constrói um prédio vai ter a parede, vai ter o reboco, vai ter o acabamento. Agora veja que não saia fora do alicerce. Nós não vamos pregar as mesmas coisas que Paulo pregou, mas nós vamos trazer o entendimento em cima daquilo que ele pregou, na base daquilo que ele pregou. É lógico que quando ele falava na época dele, que ele, como sábio arquiteto, pôs o fundamento, o qual é Cristo. Olha, Cristo é o fundamento de quê, irmão? Da doutrina que ele recebeu. Agora, nós podemos se manter em Cristo? Podemos não, irmão. Por que não podemos? Porque Cristo foi para aquele povo judeu. O Cristo ressuscitado deu a manifestação da cruz até o ano 70. O Cristo ressuscitado foi para o gentio. E o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré, aquele que ressuscitou, aquele que encarnou, que apareceu aos seus discípulos em carne, ele era para os judeus. Ele se manifesta de duas formas espiritual. Uma luz para Paulo, o Espírito, vai confirmar lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, né? Vai confirmar lá em Gálatas 2, do 6 ao 11, né? Que lá está dizendo que os discípulos Pedro, Tiago e João pregavam a circuncisão e deram a comunhão, a destra da comunhão com Paulo, para ele pregar a incircuncisão. Então se cruzava dois evangelhos. O evangelho para o judeu, que era a circuncisão, e o evangelho da incircuncisão, que era a graça para o gentio. Tá certo, meu irmão? Isso se deu até o ano 70. Do ano 70 para cá, quando acontece, no ano 70 acontece a vinda do Filho do Homem, que ficou de vir para julgar Israel, aquele povo que matava os profetas, Jerusalém. Então Jesus veio, julgou aquele povo, arrebatou a tua igreja e é assunto ao céu de novo, e lá ele bota principado e potestade debaixo de teus pés, ele vence a morte, está lá em 1 de Coríntios, do capítulo 15, do versículo 55 em diante. Ele vence a morte, ele vence principado e potestade, e aí ele é assunto ao céu, né?
aonde ele vence, está falando isso lá em Éfeso e Colossenses, que ele venceu, que ele rasgou o véu, que ele cravou na cruz do Calvário, que ele tirou o povo, aquele povo que estava lá, estava no cativeiro, né? E transportou aquele povo para o reino do Filho do seu amor. Está lá, você vai ler primeiro, lá em Éfeso, primeiro, capítulo 1, versículo 13 em diante, até o 16. Você vai ler em 2 de Éfeso, que ele fez a parte também, que vai comentando lá, que transportou o povo do rei do filho do seu amor, que fez do povo um povo só, que trouxe a paz, né? Lá em Colossenses 1, do 13 em diante, Colossenses 2, quando crê no evangelho da vossa salvação, e Colossenses 2, do 13 ao 16. Está tudo falando que é a ordenança e mandamento que ele cravou lá na cruz do Calvário, né? Então não se pode pregar, né, os rudimentos de Cristo na nossa vida. Lá em Hebreu também está falando isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos para o alvo, né? Prosseguimos, deixando de lado, não fazendo de novo, deixando de lado. Está lá em Hebreu capítulo 6, né? Os irmãos leem aí. E agora vamos aqui para a mensagem, né, irmão? Está dizendo aqui a mensagem, aqui nós paramos em 1 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo... Não, nós paramos em... Nós paramos em Timóteo, né? E a gente foi lá em... Eu acho que nós... não fomos não. Mas vamos aqui, em 1 de Coríntios, capítulo... Diz aqui. Na cobrança de dízimo, as ofertas das ovelhas, inocentes, porque deixaram de divulgar a verdade de Cristo ressuscitado. O evangelho lançado por Paulo, 1 de Coríntios, nós lemos no 1 de Coríntios, no fundamento, para divulgar um outro evangelho, ou um espírito, um evangelho, ó irmão. Então, no Velho Testamento existia dízimo, que era para o judeu. E Paulo vem trazendo aqui uma analogia, que diz que por a cobrança do dízimo e as ofertas das ovelhas inocentes, porque deixaram de divulgar a verdade. Por que eles cobravam, irmão? O dízimo. Oferta é correto, mas já aqui na época de Paulo está alertando que eles cobravam dízimo e oferta das ovelhas inocentes. Por quê? Porque deixaram de pregar a verdade. Olha aí, irmão, isso vem de agora? Não, vem desde lá. Eles deixaram de pregar a verdade. Não era para ele, lembra de Pedro lá em Atos capítulo 5, o dízimo que os pastores usam de Safira e Anania, eu creio que nós vamos passar lá, né? Então, Pedro, ele cobrou indevidamente, né? Ele não pregava, não vivia a verdade do evangelho. Ele era um escolhido de Deus, vivia dentro do sistema religioso, mas ele não pregava a verdade, porque dízimo não era mais para se cobrar, era para podia se cobrar, podia se pregar oferta. E não pode constranger a ninguém, né? Então, vem falando aqui, 1 de Coríntios, no capítulo 3, eu vou queria só ler aqui para os irmãos entenderem. Capítulo 3 aqui diz: queridos irmãos, estou falando como se vocês ainda fossem apenas criancinha, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Olha, tá vendo como eles não pregavam a verdade,
não servir a Cristo verdadeiramente, olha, não posso falar-lhe como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Olha, Paulo estava dizendo, não posso falar como uma pessoa que tem entendimento, que tem revelação, mas vou falar como um homem comum, como uma criança, como vocês. Paulo disse, vocês são crianças em Cristo, né? Paulo disse, vocês não são homem forte, vocês não são homem sábio, vocês não são homem cheio do Espírito Santo, do entendimento. Olha, cheio do Espírito Santo, ou eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. Olha, Paulo disse, eu vou trazer alimento, vou trazer leite para vocês. Eu não posso trazer um alimento forte, porque vocês são meninos ainda. Se eu trouxer um alimento forte, vai fazer mal a vocês. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um leitinho, porque se eu der alimento forte, mata vocês. Vocês não estão experimentados para dirigir o alimento ainda, olha. E mesmo agora, vocês ainda precisam se alimentar com leite, olha. Irmão, dá alimento forte, esse alimento que eu dou aqui, muitos não suportam não, irmão. Não está preparado não, o vaso não foi preparado. Não foi alimentado com alimento. A papinha, o leitinho. A criança quando nasce, você dá uma feijoada a uma criança, assim que nasce, mata ela, irmão. Então, eles aí não estão experimentados, não estão com as faculdades, lá em Hebreu está falando, não estão com as faculdades exercitadas. Lá em Hebreu, se eu não me engano, é no capítulo 5. As mentes não foi exercitada com as faculdades, não tem constância de estar alimentando, né? Então não vai receber, não vai entender, né? Aí aqui, olha, vocês ainda não são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos. Está vendo? Que eles eram homens com a própria inocência dele, com a infância deles ainda. Não, a mente de Cristo não tinha... As coisas de Cristo não entravam na mente deles ainda. Eles ainda estavam com a mesma mentalidade humana deles, olha, com seus desejos, e não pode, e não pelos de Deus, quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupo que guerreiam entre si. Tá vendo, irmão? Então, tá dizendo aqui que eles não estavam ainda, não tinham recebido ainda a mente de Cristo, o alimento que vinha de Cristo. Eles recebiam o alimento que vinha de homens. Irmão, se nós fizermos uma comparação da época de Paulo aqui, com essa igreja aqui de Corinto, não é o que faz o sistema religioso de hoje, não é uma mera coincidência que o mesmo sistema de hoje se encontra na mesma situação, do mesmo jeito que essa igreja de Corinto, né, irmão? Cobrando um dízimo fraudulento, um dízimo que não existe, com as mentes carnais, não é a mesma coisa que encontra. E eles são tão cara de pau porque eles deveriam chegar para as pessoas e contar a verdade, mostrar a verdade, ensinar a verdade, porque eles conhecem. Mas eles vão arrodeando, eles vão inventando outras histórias, e vão botando outras coisas em cima e vão enganando o povo, porque o povo não quer estudar a Bíblia, o povo não quer ler, o povo não quer ter conhecimento. E não é vantajoso para a igreja trazer conhecimento aos membros da igreja. Por quê? Porque os membros da igreja vão ver que aqueles homens enganaram, viveram a vida enganando e vão ficar indignados. Muitos vão sair. E quando muitos abandonam e saem, aí os cofres aqui atrás secam-se,
aí começa a ter problema, começa a ter dificuldade, porque eles são acostumados a viver uma vida boa, regalada, à custa dos irmãos. Tá certo, meus irmãos? Então é preciso se compreender, é preciso se ler, estudar a Bíblia. Eles não tinham a mente de Cristo. E aqui, irmão, aí eles entravam em divisão um com o outro, começavam a acusar uns aos outros, entendeu? Quando alguém trazia, Paulo trazia essas mensagens, eles começavam a perseguir Paulo e tinha aqueles debates, né? Aquelas divisão entre um formava um grupo ali, outro formava ali. Não é o que hoje se formou. Um cara está aqui na igreja Assembleia A, aí vai para a Assembleia B, vai para a Assembleia C, vai para outra, abre outra ali. Por quê? Porque aqui eles criam um contrito, uma divisão. E aí está aí milhões de placas chamadas de igreja, mas não é igreja, é placa de denominação, porque entraram em contrito um com o outro, aí um sai daqui, abre um ministério ali, o outro sai daqui, abre aquele ministério, o outro lá, aquele que abriu o ministério, com o tempo alguém vai se levantar e um de lá vai lá e sai de lá e abre outro ministério. E aí tá aí, irmão, né? Divisão, olha. E não pelos de Deus, quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si. Isso não é uma prova de que vocês ainda são criança, que só querem fazer as suas próprias vontades? Em outras versões está dizendo, não sois assim que vós sois carnais, tendo dissensões, inveja, grupinho de contenda? Ó, irmão, não é assim que a igreja se comporta nos dias de hoje? Será que não é desse mesmo jeito? Nós estamos aqui no fundamento de Paulo, estamos pegando a base do fundamento de Paulo, mas estamos trazendo um crescimento, um conhecimento mais aprofundado, né, irmão? Então, o que é que fazia aquela igreja ser carnal? É que eles andavam nos próprios pensamentos deles, nos próprios desejos dele, e não no de Cristo. Isso vai se confirmar, irmão, lá em Coríntios, não, em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Lê lá. Romanos 10, do 1 ao 5. Diz que eles, conhecendo a justiça de Deus, não se submeteram à justiça que vem de Deus. Antes estabelecer a sua própria justiça, negando a de Deus, irmão. Não é o que tem hoje no seio, chamado seio da igreja, chamado religiões. Quando eu falo religiões, eu estou falando tudo. Se eu falar que religião é evangélica, eu estou falando de todas as religiões. Mas a pior é a evangélica, né, irmão? Que engana os seus membros com dízimo e com oferta que não existe. Então, o que fazia ele ser criança, ele ser carnal, é porque eles andavam nos desejos dele, eles andavam nos pensamentos dele, eles andavam na interpretação deles e eles não tinham interesse de andar na interpretação da Bíblia. Ó, irmão, como é que eu leio? Eu não tenho estudo, não tenho conhecimento, não tenho estudo nenhum secular daqui, e como é que Deus mostra, se manifesta na minha vida, trazendo essas verdades, esses esclarecimentos, e esses homens que é doutor, que é teólogo, aí Deus não se manifesta nele, que eles têm, diz que tem exegese, tem hermenêutica, tem não sei o que, não sei o que. Só misericórdia, né, irmão? Não tem é verdade, isso é a realidade. Não tem aí é verdade. Porque aí existe mentira. Então, Cristo não pode se manifestar na mentira mesmo, né? Então, diz aqui o 4, olha. Pois se entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas maduras? Não. Pois se entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo,
estão agindo como pessoas mundanas. Ó, irmão, uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Cristo. Ó, irmão, não é o que acontece hoje? Você encontra um crente, ele quer logo dizer, irmão, qual é o seu ministério? De qual denominação você é? Aí um diz, eu sou da A, eu sou da B, eu sou da C, eu sou da D, eu sou da F. E é uma... Ó, irmão, estão andando em doutrina de homem, estão sendo guiados por homens gananciosos, cão gulosos. Foi o que Paulo chamou, não foi o que o profeta disse lá em Isaías, são cão gulosos. Lá em Ezequiel também, são cão gulosos. Ele disse isso aí, mostrando ao povo, lá em Isaías, capítulo 56, 11, Ezequiel 34, 10, são guias cegos, pastores cegos, né? Nós vamos chegar lá. Então, meu irmão, tem que se estudar a Bíblia para entender. O sistema religioso de hoje está do mesmo jeito aqui, da época de Paulo. Aí Paulo diz aqui, ó. Paulo disse que era isso que fazia eles ser carnais, ó. Por quê? Porque um dizia, eu sou da A, eu sou da B, eu sou da C, eu sou não sei de quê. E aí estão seguindo doutrina de homem, não é a de Cristo, não é a do Deus vivo, não é a daqui, ó, irmão. Não é essa aqui. Pega versículo daqui e cria uma doutrina, e lá é doutrina de homem. A de Cristo não é. A de Cristo tem que estar em linha com a palavra. Eu estou pregando aqui em linha com a palavra. 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Olha. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? São apenas ministros de Cristo, o qual, através deles, vocês vieram a crer. Mas vocês vieram a crer através do evangelho pregado por esses ministros, ou vocês estão crendo no evangelho não, no que eles pregam e que vem deles e não de Cristo. Ó, irmão, tem que vir de Cristo, o evangelho tem que vir de Cristo, tem que estar em cima da base de Paulo. Se não tiver no evangelho na base de Paulo, não vem de Cristo, não é de Cristo, é de Satanás, é carnal, é das suas próprias mentes, não é da mente de Cristo. Eu li aqui no versículo 3, aqui, vocês viram no versículo 3. Ainda a mente deles não era de Cristo, não, eles não tinham recebido o alimento de Cristo ainda, eles estavam recebendo o alimento dos homens. Então, irmão, precisa se estudar a Bíblia para entender, tá certo? Olha. O 6. Meu trabalho foi o de plantar. O de Apolo foi regar. Porém, foi Deus e não nós quem faz crescer. Ó, irmão. Quem faz crescer, olha. Paulo plantou, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Deus é quem faz crescer. Então, quando a doutrina ela vem de Deus, ela dá entendimento, ela dá crescimento. A sua mente traz conhecimento, traz esclarecimento. Agora, quando é do homem, ela traz treva, ela traz aprisionamento. O crente não cresce. Ele 40 anos dentro da igreja ainda levantando um pedacinho de pão e dizendo que o pedaço de pão é o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo é a igreja, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24 em diante. Tá certo, meu irmão? Diz que a igreja é pecadora quando a igreja, diz que a igreja, os irmãos têm que ser lavados nas águas, aonde... no batismo, diz que o crente é limpo nas águas, que o velho homem fica nas águas. Não tem esse versículo na Bíblia, não existe esse versículo na Bíblia. Está lá em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, está lá
o batismo, o verdadeiro batismo do crente, que o crente foi batizado, foi com o feito que Jesus fez naquela morte. Não, o ser humano da cruz para cá não precisa ninguém batizar, passar em água. Isso é heresia, irmão. Isso é uma heresia. Vem desde lá daqueles tempos, os homens pregando com suas mentes carnais, diz que nós fomos sepultados com ele, junto com ele, na morte. Diz que também, quando ele ressurgiu para a ressurreição, saímos juntamente com ele, nós fomos plantados com ele, saímos com ele. Todos os espíritos já saiu perfeito, batizado, pronto. Jesus fez tudo, não precisa fazer nada. Isso é a verdade da Bíblia que os pastores não querem pregar, porque não é interessante. A Bíblia lá no versículo 6, em Romanos 6, 6 está dizendo que o nosso velho homem ficou com ele crucificado lá na cruz, olha. Mas os homens dizem que ficou na água. E aí? Quem é que fala a verdade? Eu vou confiar no de Cristo ou vou confiar no do homem? Irmão, um tempo eu confiei no do homem, porque eu não acredito, não me trazia um alimento verdadeiro. Me trazia uma mentira e eu aprendi a mentira, né? Eu escutei a mentira, eu fui ensinado na mentira. Então, eu fui batizado, irmão, duas vezes, e ainda queriam me batizar uma terceira. Aí eu já tinha vindo esclarecimento, eu cheguei lá, rasguei na igreja, os homens botaram eu até para fora, né? Glória a Deus, mas estamos aqui, né, irmão? Então, irmão, olha, quem dá o crescimento é Deus. Por quê? Porque o alimento vem de Deus. Aí traz esclarecimento, traz conhecimento. Os olhos se abrem. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Aí nós firmados no cabeça, Efésios 1, 22, nós firmados no cabeça, o qual é Cristo. Aí ele é o cabeça da igreja. No caso, aqui, quando diz que nós estamos no cabeça, está falando nós lá, está falando da igreja de Éfeso. Nós hoje não estamos em Cristo. Nós hoje estamos em Deus mesmo. Porque ele entregou o reino ao Pai. Quem reina é Deus mesmo em nós. Se eu pregar que nós aqui, dia 30 de 10 de 2023, nós estamos em Cristo, então, nós ainda está a mesma coisa do que tem alguns irmãos aí que pregam a graça, que diz que prega o evangelho da graça verdadeiro, que não prega as heresias que Paulo pregou muitas heresias ainda, eles também estão na mesma heresia, dizendo que nós não estamos em Cristo. Cristo não é o nosso cabeça, Cristo foi o cabeça daquele povo judeu, dos gentios daquela época. Aqui a carta está se escrevendo para a igreja de Éfeso. Então, quando diz nós, o autor mandou para ele, eles lá. Eles estavam no cabeça. Quem é o nosso cabeça hoje? É o próprio Deus, mora dentro de nós. Nós estamos em Deus. Se eu pregar que o sangue de Cristo... Ó, irmão, eu vejo aí uns irmãos da graça dizendo que o sangue de Cristo lavou ele. Que conversa é essa, irmão? Isso é heresia. Isso é heresia. Então, os próprios irmãos da graça ainda... É porque, irmão, assim, não vamos condenar, estamos no crescimento, mas os irmãos ainda estão muito arraigados ainda a Cristo. Diz que Cristo tirou nossos pecados. Não, Cristo tirou. Os nossos, quando diz nós, é do povo daquela época. Nós já nascemos sem pecado. Nós já nascemos revestidos. Nós hoje, nós já nascemos com o próprio Deus dentro de nós, habitando em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Não é mais o de Jesus. O de Jesus foi uma manifestação para aquele povo judeu daquela época. Até o ano 70, quando ele julgou Israel. Tá certo, meus irmãos? Aqui o 7, olha. O 6, olha. Meu trabalho foi de plantar, Apolo de regar, porém foi Deus e não nós que fez crescer, olha. Tá vendo? Olha, irmão. Quem abre a tua mente aí, quem educa você aí é o Espírito Santo. Eu apenas tô lendo aqui, trazendo um esclarecimento para você entender. Não é eu. Não é nós, Deus é quem dá o crescimento. Agora, desde que você crê nessas verdades, né? Se você não crê, não se manifesta. Olha aí, o 7. De modo que a pessoa que planta ou rega
não é muito importante, mas sim Deus que é importante, porque ele que realiza o crescimento. Olha, quem planta ou quem prega não é importante. Importante é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o conhecimento, é o Espírito Santo que ensina. Ele testifica. Eu estou falando aqui e ele está testificando aí dentro de você. Então, o importante aqui não é que eu cresça, não é que você diga, ai, o irmão é um homem de Deus, é conhecedor, vocês me exaltar, não. Exalte a Deus, irmão. Eu não sou nada, eu sou um servo igual você. Apenas eu leio e obedeço. Eu creio na palavra, né? Então, ele também quer que você creia, ele quer que você se manifeste através da palavra dele. O 8 aqui, olha. O que planta e o que rega tem o mesmo alvo. Cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou. Olha, o que planta e o que rega são todos iguais, irmão. Agora, cada um vai receber o seu galardão. Cada um vai receber a sua recompensa pelo seu trabalho. Tá certo, meu irmão? O 9. Pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha, nós somos apenas trabalhadores, mano. Todos nós somos trabalhadores. Vocês que estão ouvindo, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Olha, irmão, todos nós somos trabalhadores, somos lavoura e somos edifício de Deus. Aí é onde Paulo vem dizendo que pela graça de Deus, no 10 aqui, ó, ele diz, olha, Deus em sua graça ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro constrói sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói. Olha, Paulo disse que pela graça de Deus que foi dada a ele, como um sábio arquiteto, ele pôs o fundamento. Aí ele disse, mas vem outro, no meu lugar, e vai construir o edifício. Agora ele disse, olha, vocês vão construir o edifício, vem outro no meu lugar e vai construir o edifício. Agora, tome cuidado, cada um tome cuidado, veja com que material você vai construir, edificar o seu edifício. Porque, irmão, se você constrói aqui o edifício com qualquer material, ele vai cair, irmão. Nós não vê aí passar na televisão muitos edifícios, primeiro, segundo, terceiro andar, que as pessoas não fazem uma base legal e quando a fé desmorona. Então, irmão, qual é o edifício que você tem que construir? É em cima da base do que Paulo deixou. É em cima da base de Paulo. Você não vai usar o mesmo material da base de Paulo, mas você não pode sair da base, do fundamento. Por quê? Porque Paulo pôs um fundamento firme, um fundamento doutrinal constante, irmão. Então, você não pode sair da doutrina de Paulo. Quando você sai da doutrina de Paulo, que foi dada a Deus, de Deus, foi dada por Deus, você vai para a doutrina do homem. Você está sendo edificado aí na doutrina do homem. Então, você vai ser, quando o vendaval chegar, quando as dificuldades chegar, quando as tempestades chegar, a sua casa vai desmoronar. E você vai terminar em nada. Tá certo, meus irmãos? Ele diz aqui, olha, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo. Olha, irmão, Paulo aqui estava dizendo que ninguém podia colocar qualquer um outro alicerce, o qual, a não ser aquele que era Cristo. Olha, irmão, nos dias aqui de Paulo, tinha que se pregar Cristo. Nos dias de hoje, nós temos que dizer que nós estamos fundados em Cristo? Não. O alicerce quem botou Cristo, nós não podemos sair do alicerce que Cristo botou.
Mas nós agora, quem é o nosso material hoje? Quem é o Espírito que mora hoje em nós? É Deus. Então, nós temos que dizer que nós estamos firmados em quem? Em Cristo ou em Deus? Em Deus. Nós temos que dizer que é o Espírito de Cristo que mora em nós? Não, é o próprio Deus que mora em nós. Então, se eu pego o fundamento de Paulo e aplico hoje, é heresia. Se eu pego o Cristo e aplico hoje, é heresia, irmão. Então, eu tenho que estar no fundamento botado por Cristo. Ó. Eu não posso sair da base. Eu não posso construir o meu prédio fora da base, porque ele vai afundar. A base é Cristo. Agora, hoje, nós estamos na edificação do prédio. Nós saímos da base. Nós não estamos mais na base. Nós estamos no crescimento. Então, se eu prego que eu estou na base de Cristo, se eu estou em Cristo hoje, é a mesma coisa de eu estar em Jesus de Nazaré. É a mesma coisa de eu dizer, Senhor, passa do teu sangue. Ou se eu disser, Senhor, derrama do teu Espírito. Jesus, derrama do teu Espírito sobre... Não, mas o Espírito de Jesus já foi lá para o céu, ele entregou o reino ao Pai. Não é o Pai que... Agora é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus habita em nós. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Aí tem uns irmãos aí da graça dizendo que nós fomos lavados, o Espírito Santo regenerado pelo... Não, nós tem que entender, irmão. Quando diz nós fomos lavados pelo Espírito Santo, é aqueles irmãos daquela época. Nós hoje não fomos lavados pelo Espírito Santo. Nós já nascemos com o Espírito Santo do próprio Deus, com o próprio conhecimento, com o próprio entendimento. Lá em Efésios, quando está dizendo que ele nos lavou, ele nos salvou, ele nos escolheu, não. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Abençoou quem, irmão? Eu? Não, ele abençoou aqueles irmãos lá da época de Éfeso. Ele abençoou aqueles irmãos. Eu já nasci, eu sou descendente daqueles irmãos. Eu carrego o sangue dele. Quem recebeu a herança foi eles. Eu já nasci com a herança. Quando seu pai tem uma herança, você não é herdeiro dele, não? Eu já nasci com a herança de papai. Eu já nasci com o papai dentro de mim. Toda a herança já está dentro de mim. Eu não sou mais herdeiro, eu sou o proprietário, meu irmão. Eu sou o dono da herança. Eu não sou mais herdeiro. O herdeiro, ele está ainda esperando o pai morrer. O pai já morreu. O pai já morreu. Que era o filho, né? O filho morreu, a herança do filho passou para os irmãos. Se você tem um irmão e ele não tem filho, que é o caso de Jesus, Jesus é o nosso irmão, e ele não teve filho. A herança do pai foi dada a ele. Ele morreu, não deixou descendente, não deixou filho. Certo? Jesus morreu, não deixou filho. Nós somos os seus irmãos. Então, ele adotou aquele povo lá como filho, enxertou na videira. Ele adotou, né? Não era filho. Então, nós passamos a ter a herança. Se você tem seu pai deixou 2 irmãos, ele é bilionário, seu pai é bilionário. Ele teve 2 irmãos. Um de vocês morre e não deixa filho. Quem é que se torna herdeiro da herança do que morreu? É você. Então, nós somos proprietários, nós nascemos com a herança. Agora, esse ensinamento vocês vão escutar e vão dizer que é heresia, porque vocês não estudam a Bíblia, vocês não entendem, isso nunca chegou ao ouvido de vocês, então vai soar no ouvido de vocês como uma heresia, mas estuda a Bíblia, irmão. Estuda aqui, 1 de Coríntios, capítulo 3, até o versículo 23, para vocês verem como Paulo vai trazendo uma analogia aqui, se referindo de como se deve se comportar o servo de Deus, né? Aí ele diz aqui, olha, o 11. O 11 diz aqui, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Olha,
No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata, pedra preciosa, outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Tá vendo, irmão? Então, Paulo estava trazendo aqui vários tipos de material. Qual é o mais prudente aqui? É o ouro. O ouro, prata, pedra preciosa, ferro, madeira, palha, feno. Né, irmão? Quem constrói com palha e feno, irmão, e madeira, vai se queimar, irmão. Mas o ouro, quanto mais o ouro, irmão, aqui simboliza o conhecimento, a mente espiritual de Cristo. Paulo escrevendo diz que nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo. Então, o ouro, irmão, quanto mais fogo, mais brilhoso ele fica, mais purificado ele fica. Então, quem constrói com palha, com feno e com madeira, é aí doutrina de homens, irmão. É mentes carnais, é mentes contaminadas com as heresias, com as mentiras, com as idolatrias, com as feitiçarias. Esses, irmão, vão queimar, vão virar cinza. Tá certo, meus amados irmãos? Então, precisa se compreender. Então, Paulo aqui está dizendo que ele pôs o fundamento, olha, né? Que nada mais é do que a mentira de um sistema religioso e denominacional fundado e representado por mercenários que se dizem pastores e apóstolos, formado em cemitério teológico. Compare-se a Isaías. Diz ao irmão que esses que constroem com madeira, com feno e com palha, são, irmão, pastores e apóstolos, que se diz ser pastores e apóstolos de Cristo, e que são formados aí, irmão, num cemitério teológico. É o que diz nosso amado Isaías, no capítulo... Vou aqui só trazer Isaías, no capítulo 56, está aqui Isaías. Vamos aqui para Isaías. Isaías aqui, Isaías 56. Vamos ver o que é que diz aqui Isaías 56, 45, 52, 50, 52. Puxa. Isaías é... Ah, aqui estava em Jeremias. É Isaías, eu estava procurando Isaías e não achava. Jeremias aqui, tá? Isaías, vamos aqui. Isaías 56. Isaías 56, versículo 11. Vamos ver o que é que diz aqui. Isaías 56, 11. Aqui. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores sem entendimento, que só cuidam de si, cada um procura vantagem própria. Cada um grita, venha, vamos arrancar vinho e bebida fermentada de uma grande festa. Isso sim, isso é que é vida. E amanhã será ainda melhor, com mais vinho e festa do que hoje. Ó, irmão, vamos arrancar uva e vinho e bebida forte das ovelhas. Aqui na época, olha, para fazer festa. Hoje é bom, amanhã vai ser melhor ainda.
Amanhã nós arranca mais ainda. Ó, irmão, vou só trazer aqui um Isaías, vou trazer aqui na NVI para os irmãos verem aqui. Vamos ver o que é que diz aqui Isaías. Vamos ver aqui. Eu vou ler aqui do começo, que é para os irmãos entenderem. Isaías 56. Vou ler aqui do começo para ver. Para os irmãos entenderem. Você lê Isaías aí todinho. Diz aqui, olha. Assim diz o Senhor, mantenha-se a justiça e pratique o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelado a minha retidão. Ó, irmão, Deus estava mandando aqui, Isaías 56, versículo 1, estava mandando pregar a verdade, a palavra em retidão, em linha. Olha, feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado, para não profanar e vigiando sua mão, para não cometer nenhum mal. Olha, aqui no tempo de Isaías, ele falava em guardar o sábado. Por quê? Porque Deus fez a sua obra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, que era o sábado. Na antiga lei, eles tinham a mania de guardar o sábado. Mas qual é o dia do Senhor, irmão? Deus trabalhou da sua obra, ele descansou. Aqui está se falando, irmão, em um descanso. Trazendo para os dias de hoje, você trabalha que dia, irmão? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo você descansa. O domingo é o dia do descanso. Para a segunda você está preparado. Então aqui estava se falando da obra de Deus. Deus trabalhou em 6 dias, fez o mundo. No 7º dia ele descansou da sua obra, para que na segunda-feira ele pudesse trabalhar, ou aqui no domingo, porque lá o judeu tem como o sábado, tinha o sábado como o dia do Senhor. O dia do Senhor, irmão, é todo dia. Então se o dia do Senhor é um dia específico, é o sábado, então segunda você não tem um Senhor, terça você não tem um Senhor, quarta você não tem um Senhor, quinta você não tem um Senhor, sexta você não tem um Senhor, aí você só tem um Senhor no sábado. Irmão, o Senhor, ele está dentro de você. Todo dia ele é Senhor da sua vida. Você tira um dia para você descansar da sua obra, do seu trabalho, e você está todo dia. Ó, irmão, não é você pegar a Bíblia só no sábado. É todo dia você está em comunhão com Deus, todo dia você ora a Deus, todo dia você fala com Deus, todo dia você conversa com Deus. Então o dia do Senhor é todo dia. Aqui está se falando da obra, do descanso da obra. A gente tem o costume de a gente trabalhar de segunda a sábado e descansa no domingo. Então, o domingo você se dedica mais às coisas do Senhor, mas todo dia é dia de se dedicar ao Senhor, irmão. O povo interpreta do jeito que eles querem e joga no seio da igreja aí, é as heresias de homem. Né, olha? Que nenhum, e guarda a sua mão para que não faça o mal, né, irmão? Olha, que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor, venha a dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passa de uma árvore seca. Ó, irmão, aqui está dizendo que qualquer um que disser ao estrangeiro que ele não faz parte do povo de Deus, Deus está dizendo aqui, ou um eunuco, o eunuco era o povo de Candace, era o povo do Egito, que não fazia parte do povo de Deus, então estava dizendo que qualquer um aqui dissesse que esse povo não fazia parte do povo de Deus, ele era uma árvore seca. Não é o que acontece aí? Um sistema religioso que diz que se você não der o dízimo, está roubando a Deus, Deus vai levar você para o inferno. Se você não for lá confessar na igreja deles que você tem que confessar Jesus, Jesus vai mandar você para o inferno, Jesus vai voltar e você vai ficar. Não é essas artimanhas que eles usam, irmão? Uma mentira, irmão. São árvores secas, irmão. São nuvens sem água.
são espuma do mar, que faz uma onda e quando chega no mar acaba em nada na terra, acaba em nada, irmão. Olha. Olha. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor, olha, a unir-se, a dizer que é de Deus. Olha, venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo e que nenhum eunuco se queixe, não passa de uma árvore seca. Olha, irmão, qualquer um que disser, ei, você não é de Deus, você não é de Jesus, olha, irmão, é uma árvore seca. Deus, ele ama, irmão. Deus, ele morreu por mim, morreu por você. O Espírito Santo está aí, apenas você não vive a doutrina. Você pode até estar no sistema religioso, é um escolhido, mas Deus não se manifesta na sua vida, porque a doutrina que vocês crê é a que eles pregam aí, a mentira. São árvores secas. Lembra da figueira lá que Jesus secou lá? Não tinha fruto? Vocês são árvores sem fruto. É do mesmo jeito, a analogia lá. Olha. O 4. Pois assim diz o Senhor ao seu eunuco, que guardarem os seus sábados, que escolheram o que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Olha, quem guardava o sábado estava guardando a aliança do Senhor, né? Agradava ao Senhor, era escolhido pelo Senhor, né? Aí diz aqui, o 5, olha, e eles darei dentro de meu templo, a eles darei dentro de meu templo, e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Olha, Deus disse que dentro do templo dele, ele ia morar, ele ia fazer um memorial. Olha, um memorial, ele ia estar dentro dele, ele ia estar com ele ia fazer um memorial, ele ia dar um nome, o qual era chamado de filhos e filhas, e era o melhor que ele ia dar aos seus filhos. O nome dele será eterno, será para sempre, Filho de Deus. Olha, irmão. O 6. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto. Todos os que guardarem o sábado, deixando de profanar o que se apegarem à minha aliança. Olha, está dizendo que o estrangeiro que guardasse o sábado, que servia ao Senhor, guardasse o sábado, eles deixavam de profanar a aliança do Senhor. O que é que o sistema está fazendo aí, irmão? Profanando o sangue, o nome, o sangue pelo qual foi santificado. Estão calcando, está lá em Hebreu, estão calcando de novo, crucificando de novo o Filho de Deus para si. É o que o sistema religioso está fazendo hoje. A mesma coisa. Eles estão profanando o sangue pelo qual os irmãos foi santificado. Estão crucificando de novo o Filho de Deus para si. Não é o que eles fazem todo mês, levantando um cálice, um pão, dizendo que aquele pão é o corpo de Cristo, e estão anunciando de novo a morte de Cristo. Quando ele vive, quando Deus mesmo está dentro de nós. Olha aqui, o 7. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar.
pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha, Deus disse que esses eu trarei ao meu santo lugar. Olha, irmão, quer dizer, aquele que guardasse o sábado, aquele que fazia os sacrifícios na época da lei, Deus disse que trazia ele ao santo lugar, ao santo do santo. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios seriam aceitos no meu altar. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ó, irmão. Então, aqui, trazendo uma analogia para hoje, então, Deus não aceita o nosso sacrifício mais hoje. Qual é o sacrifício que Deus aceita, irmão? É você crer, é você acreditar. É a fé que você tem, de você ser um escolhido de Deus, de você ser um servo de Deus, de você ser purificado, de você ser santo, de você ser predestinado, de você ser eleito, de você não ter ruga, não ter mancha. Então, esse é o sacrifício que Deus aceita. E nós seremos o povo dele. E a casa de Deus será a casa de oração, será a casa do nosso Deus, será a casa do nossa casa, é a morada do Espírito Santo. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Se alguém destrói, ele destrói. E está em 1 de Coríntios, capítulo 6, 19. Está lá em Éfeso, não, está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 27 em diante, 28, que Cristo habita em nós, a esperança da glória, né, irmão? Então, né? Então, vamos aí. O 8 diz aqui, olha. Palavra do soberano Senhor, aquele que reúne os exilados de Israel, reúne ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Olha, quem eram os reunidos, irmão? Era o povo que ele trouxe de Israel. Quem eram os outros, irmão? Eram aqueles que não faziam parte, olha. Palavra do Senhor, aquele que reúne os exilados de Israel. Aqueles que foram levados cativos, irmão. Na tribulação lá. Reúne ainda outros. Aqueles que já foram unidos. Olha. Nós fomos enxertados na videira. Irmão. Nós não, aquele povo lá. Nós já nascemos do enxerto. Já nascemos daqueles que foram enxertados. Entendeu, meu irmãozinho? Compreendeu? Né? Alimento profundo, alimento sadio aqui, muito profundo. Aí diz aqui o 9, olha. Venha todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. Deus está dizendo, venha todos. Aqui, irmão, está se trazendo uma analogia de animais, mas Deus estava falando do povo dele. Venha todos vocês. Venham todos, sem exceção de ninguém. Venha todos a mim. Pode vir todos que eu dou de comer a todos vocês. Olha. Venham todos vocês, animais do campo. Todos vocês, animais da floresta. Olha. Animais do campo e animais da floresta. Animais do campo, irmão, seria aqui nós. Animais da floresta seria como se fossem os animais. Mas Deus tratando aqui, irmão, a analogia aqui, está se falando de dois povos. Está se falando de judeu e de gentio. Tá certo, meus irmãos? Não confunda que aqui está falando de animais, mas não era animais. Não era burro, jumento, cavalo, boi, elefante, não. Está falando aqui, a analogia aqui é dois animais, duas alianças, dois povos, gentio e judeu, né? Aí aqui, olha. As sentinelas de Israel estão cegas. Olha, as sentinelas de Israel estão cegas. Quem era, irmão? As sentinelas eram os vigias, que vigiava, tinha umas torres em Jerusalém e vigiava. As sentinelas se refere aqui aos pastores. Olha, os sentinelas de Israel estão cegos e não têm conhecimento, todas elas são como cães mudos.
incapaz de latir, deitar-se e sonhar, só querem dormir. Ó, irmão, esses sentinelas aqui, Israel era cercado, tinha um muro, e tinha umas sentinelas, uns guardas. E os guardas, irmão, disse que estava aqui dormindo como cão, não estava cego, não tinha visão. O inimigo estava chegando, estava atacando Israel, certo? O inimigo estava vindo com a tropa do general Tito, estava invadindo Jerusalém, mas eles não viam, porque estava dormindo, estava como os cães, nem sequer latia. Estava entorpecido, adormecido. Não é o que acontece com a igreja, com as igrejas hoje, com as religiões hoje, não estão dormindo, não estão trazendo não traz um alimento sólido, não traz um esclarecimento, traz uma doutrina, uma heresia criada de homem, não traz a doutrina de Cristo, não traz o conhecimento de Cristo. Aí no 11 diz assim, olha, são cães devoradores insaciável, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Olha, são cães gulosos, nunca se fartam, irmão. O cofre aqui nunca enche. Cada dia é nos seus desejos carnais, não tem a mente de Cristo, não prega o que Cristo manda, só por causa. E cada dia arrancando mais dinheiro dos irmãos, cada dia vem com mais engano, com mais feitiçaria, com mais mentira. Nem, ó irmão, eles são cão gulosos descaradamente, não tem coragem de pregar a verdade, mostrar a verdade. Pelo menos a sinceridade de chegar e dizer, irmão, me perdoe, mas nós fomos enganados também. Da mesma forma que nós enganamos os irmãos, nós fomos enganados também. Nós não tínhamos a mente de Cristo, mas a mente de Cristo está chegando. Quando chegar mostra uma mensagem dessa ao seu pastor, para ver se ele não vai dizer que eu sou um desigrejado, se eu sou um herege, se é o diabo que está usando a minha boca. Aqui quem está usando a minha boca, irmão, é o Espírito Santo de Deus, que está mostrando a verdade em linha com a palavra. Está vendo um riscozinho aqui em linha? Olha, olha, um risquinho preto aqui, olha. Aqui eu prego em linha, irmão. Dê a quem doer. A palavra dói, é dolorosa, é. Mas é a verdade, tem que ser pregada, tem que ser dita. Valeu, meu? Olha, meus irmãos. Então está dizendo aqui o 11, olha. São cães devoradores, insaciáveis. Olha, irmão. A ganância é grande demais. Nunca vão deixar, irmão. Nunca eles vão deixar. Porque diz que eles aqui são cães gulosos. Nunca sacia, o cofre nunca enche. Nunca para de contar mentira, nunca traz a verdade a vocês, olha. Olha, são pastores sem entendimento. E ele diz que são de Deus, hein, irmão? Ainda usa o nome de Deus, dizendo que foi Deus que mandou eu dizer. É. Todos seguem seus próprios caminhos, cada um procura vantagem própria, olha. Eles seguem, irmão, é de Deus. Eles pregam a graça. Eles pregam a verdade, eles andam na verdade, eles vivem a verdade. Prega os seus próprios interesses, prega as suas próprias doutrinas, prega os seus próprios entendimentos, vive na carnalidade, não prega a espiritualidade, não prega a mente de Cristo, não fala a verdade, não traz conhecimento para a igreja. Olha, venham cada um gritando, traga vinho. Olha. Bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. Ó, irmão. Traga dízimo à casa do Senhor, ladrão, senão você está roubando a Deus e Deus vai mandar você para o inferno, Deus vai soltar a mão, vai mandar o devorador na tua despensa, ele vai nas tuas finanças, vai acabar com tudo, que você é um ladrão e está roubando a Deus se você não for um dizimista fiel, atualizando para os dias de hoje. Então, irmão, nós paramos aqui em Isaías 56, li todo o versículo para os irmãos entenderem. Tá vendo, irmã? A mensagem já ficou 1h e pouco. Se a gente não explicar, não trouxer um conhecimento, não entende. Dízimo na graça não existe. Existe contribuição. Aqui os irmãos viram que é bem claro.
Ó, irmão, é preciso se pregar a verdade, é preciso se andar na verdade, é preciso falar a verdade. Amanhã tem mais, vou deixando a graça e a paz. Ó, irmão, dê um joinha, compartilhe, estuda a mensagem, anota os versículos. Ó, irmão, você vai, a maioria do sistema evangélico vê essa mensagem, irmão. Eles não botam lá não, porque eles têm medo do nome dele ficar lá escrito. Eles têm medo do comentário. Eles são dominados por homens. Agora, a mentira que é pregada no canal desses homens, ó, irmão, se você vê aí uma pregação de Silas Malafaia, mandando o povo dar dízimo, se você vê as de Edir Macedo, as de R.R. Soares, as de Trovão, as do pastor Ezequiel, não sei de que, ó, irmão, esses hereges aí, eu chamo de herege. Eles são hereges. Aí diz que o herege é eu que prega a verdade aqui. Vou deixando a graça e a paz, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Em nome de nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ó, irmão, ele não habita em tempo feito por homem. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 48. Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus Criador do céu e da terra não habita nesses lugares, aí onde ele se reúne e diz que lá é a igreja. Deus não está lá. Vou deixando a graça e a paz. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém.